Olá! Este é o programa Diálogos, como sempre, uma promoção do Ateliê de Humanidades e do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia. Eu sou Marco Aurélio Nogueira, sejam todos muito bem-vindos. O programa Diálogos dá início à temporada de 2025, discutindo um tema estratégico, a cultura. Não no sentido antropológico da expressão, definida pelos modos de agir, pensar e sentir de uma comunidade, mas cultura como produção artística, né? Cultura como representação artística da vida de uma comunidade, de uma população. Cultura, portanto, no sentido de criação artística, que se refere, basicamente, a tudo aquilo que diz respeito à música, ao cinema, à literatura, ao teatro, às artes plásticas, à fotografia e assim por diante. O programa vai valorizar o fato de que a cultura ela responde sempre às circunstâncias em que ela é produzida. Na metade do século XX, foi se estabelecendo uma ideia de indústria cultural para se referir à prevalência da indústria capitalista, da economia capitalista, no modo de produção de cultura. Né? Hoje em dia, nós falamos em cultura digital, para demarcar a importância que as tecnologias e a era de informação têm na produção cultural. A arte e a cultura artística mexem com emoções e modos de ver o mundo, de enxergar o mundo. Né? Precisamente por isso, a cultura é um motor de transformação social e de preservação atualizada da história de uma sociedade, de seu patrimônio simbólico e material. A cultura, como sabemos, pode ser incentivada, protegida e valorizada pelo Estado, mas ela também pode ser, como acontece nas ditaduras, dirigida pelo Estado, que faz a arte e a vida intelectual serem elementos de propaganda dos ditadores. Né? A cultura depende, portanto, de uma intervenção estatal destinada exclusivamente a apoiá-la, não a direcioná-la ou a coibi-la. Né? É por isso que nós falamos em política cultural, que pode ser um elemento fundamental para ampliar o acesso da população aos produtos aos produtos culturais e à democratização da cultura. Há também uma dimensão importante que diz respeito à crítica cultural, um fator que é indispensável para que se avalie o valor intrínseco das obras de arte, privilegiando sua dimensão estética. O território da crítica é complexo, porque dentro dele também se inserem valorizações de caráter político e ideológico, que podem muito bem se dissociar do valor artístico das obras. Algo semelhante ocorre, por exemplo, hoje, quando se superpõem postulações identitárias à crítica cultural. Para conversar sobre tudo isso, convidei o cineasta e escritor João Batista de Andrade. Batista é mineiro, nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, mas está em São Paulo há muito tempo, desde que frequentou a Escola Politécnica da USP no início dos anos 60. Batista tornou-se um premiadíssimo diretor de cinema. São dele alguns filmes emblemáticos do cinema nacional. O Homem que Virou o Suco, que ganhou a medalha de ouro de melhor filme no Festival de Moscou em 1981, A Próxima Vítima, de 83, que discute a complicada abertura democrática anunciada pela ditadura, e O País dos Tenentes, de 87, que focaliza dramaticamente o fim do regime militar. Isso para mencionar alguns dos filmes mais conhecidos. Batista é doutor em cinema pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele se titulou em 1989. E tem também uma enorme trajetória como documentarista. Está na estrada há décadas. Trabalhou na TV Cultura e no Globo Repórter.
Realizou, por exemplo, o documentário Céu Aberto, que aborda a campanha pelas diretas em 1984 e a eleição de Tancredo Neves em 1985. E realizou também Vlado, 30 anos depois, um eloquente documentário sobre Vladimir Herzog, morto em dependências do Exército em 1975. Em 2021, Batista dirigiu Eu, a Viola e Deus, sobre Rolando Boldrin, uma produção da TV Cultura. Em 24, foi ao ar a série 100 anos de cultura e conflitos, por ele concebida para o Sesc TV, com 16 episódios, que põe em perspectiva eventos históricos que fundaram a estrutura cultural do Brasil. É um documentário precioso, que vale muito a pena ser assistido e discutido. Aqui ao lado, no chat do programa Diálogos, estará o link para os que tiverem interesse em acessar o documentário. Batista tem também, para encerrar, uma sólida carreira como escritor. Já publicou diversos romances, o último dos quais se chama Extrema, a incerta Ilha do Amanhã, que foi lançado em 2024. Meu convidado de hoje é uma mente inquieta, criativa e reflexiva. Um personagem marcante na vida cultural brasileira. Um artista, mas também um intelectual que faz política, um intelectual público. Já foi secretário estadual da Cultura e presidente do Memorial da América Latina em São Paulo e também passou pelo Ministério da Cultura em 2017. João Batista, é um prazer enorme poder dialogar com você. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E a alegria é minha. Um privilégio, né, estar num programa que se preocupa tanto com a política quanto pela cultura, né? Eu tenho uma vida exatamente como uma ação muito multifacetada. Então, além de tudo, eu desenho, escrevo, desenho, faço filme, fiz televisão bastante, para dizer, por exemplo, que eu fiz parte do grupo que fez o Globo Repórter, né? E tenho uma unanimidade com relação aos programas principais da história do Globo Repórter. É, a mídia costuma, todo o julgamento, ter três filmes. É um filme do Coutinho, um filme do Capovilla e um filme meu, que é o Caso Norte. Então, tem uma ligação com várias formas de expressão, né? Agora, mas sobretudo, tem uma inquietação, Marcos, uma inquietação com relação ao Brasil, ao país, né? Eu venho de uma família de baixa classe média, minha mãe professora, com muita dificuldade, né, para lidar criar os filhos e tal. E você imagina, uma professora, eu nasci em 39, quer dizer, então a minha mãe, eu com 10 anos, ela estava em Belo Horizonte fazendo um curso de especialização para poder ganhar um pouco mais, porque tinha que criar os 6 filhos, né? Então, porque a renda principal da família vinha dela, que tinha uma profissão. E meu pai era lavrador, né? Um pequeno agricultor, tal, não tinha capacidade realmente de renda para isso, tal, né? Agora, então, só para entrar um pouco na coisa, Marco, eu acho o seguinte: o Brasil é um país extremamente complexo sob o ponto de vista da sua história. Parece que é um país que não está nunca acabado, é um país inacabado, é um país que a gente não sabe para onde vai, né? E quando os problemas surgem com desafios imensos, como, como aconteceu, aconteceu na história brasileira, que eu conto na série que eu fiz para o Sesc, né? Então,
Aliás, só uma observação. Tá aí todo mundo fazendo filme sobre a Semana de Arte Moderna, que era o 22, que é os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Ora, eu tenho uma ligação fortíssima com a Semana de Arte Moderna, mas eu achava que era muito pouco, né? Pela complexidade do país e a complexidade da nossa história, a dificuldade de enlaçar a história, de ter uma relação mais próxima, mais profunda, tal, e mais transformadora de nossa história. Então, eu Ô, João, atrasei um pouco, deixa eu te né? colocar uma questão. Eu quero explorar a sua presença aqui justamente como pensador do Brasil, que você pensa o Brasil pela lente da estética, do documentário, da literatura, do cinema e assim por diante. Com toda a sua bagagem, que avaliação você faz hoje do atual momento da cultura brasileira? Há muita produção, muitas novidades. Como é que você vê isso numa espécie de grande angular? Como é que nós estamos em termos de produção cultural? Então, mas só para fazer uma emenda aí, né? Só que a dificuldade de consolidar conquistas, de resolver conflitos, né, que eu tratei nessa série, do SESC, faz com que, sempre que você se coloca no momento determinado, você vê que as pessoas estão apoiando sem saber para onde ir. Muitas vezes o novo aparece, por exemplo, os tenentes, a criação do Partido Comunista, depois revoluções, a coisa do Getúlio, população indo para a rua para defender para ficar percebendo que havia uma tentativa de golpe com a morte dele e tal, mas aquilo não acaba. Você parece que não tem um país na mão para dizer exatamente para onde vai. O que está acontecendo agora também. Há progresso. Então, por exemplo, a cultura vista de uma forma mais ampla, menos elitista, com, as expressões dos diversos setores da sociedade brasileira, de índios, de é, operários, pessoal de periferia, as mulheres, né, que estiveram muito fora, né, da, 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 das mais facilidades tal, da produção cultural e que agora, de certa forma, invadiram o espaço, né? As mulheres ou as pessoas com opções sexuais diferenciadas tal. Então, você pode dizer que é uma abertura. Agora, é uma abertura que, de repente, você está diante de uma coisa que você não sabe para onde vai. Quer dizer, você pode dizer que é uma democratização, agora as mulheres têm mais direitos, as pessoas têm direito de viver como são, homossexuais podem andar na rua aí de mão dada, como eu vejo frequentemente e tal. Mas para onde vai? E o que é esse país? Parece que são vários países, né? Então, a cultura e a política cultural não consegue também resolver essa questão, né? Olha, o cinema, por exemplo, teve um aporte grande para a produção cinematográfica, pensando nessas mudanças, pensando em dar chance para setores que sempre tiveram muita dificuldade ou nunca apareceram. A questão dos negros e tal. Então, aí, então, eu sempre vi isso como uma coisa positiva, mas eu sempre vejo como eu vejo o país. Parece que as coisas aparecem, você tenta entender, tenta agir, e age, aquilo muda, mas você não sabe para onde foi o país. Então, você continua não É, eu, sabendo para onde foi o país. Agora, como agora? de certo modo, é como se a gente dissesse que, assim como as sociedades no mundo todo, está faltando um pouco mais de clareza sobre os rumos do mundo atual. Né? Quer dizer, não é uma coisa que talvez se circunscreva ao Brasil. Eu acho que nós estamos vivendo uma era, uma época de muita desorganização e muita desorientação. E isso, inevitavelmente, rebate
na produção cultural, né? Nas artes de modo geral. O curioso, João, e eu quero te colocar o problema assim, é que, apesar disso tudo, se produz muita cultura hoje em dia. Há muita coisa acontecendo, né? O que é, talvez, inevitável numa época que você tem tanta gente empoderada, como se diz, né? Tantas tribos se mexendo no mundo, tantas gerações se colocando. Por exemplo, eu queria te perguntar pontualmente sobre o cinema. A premiação de Fernanda Torres no Globo de Ouro criou um grande barulho na vida nacional. Todo mundo falou disso, continua falando de uma maneira invariavelmente positiva. Eu mesmo acho uma maravilha ela ter ganhado o prêmio. Agora, isso será o sintoma de uma fase em que o cinema brasileiro está mais maduro e mais estável? Ou é uma coisa, como você está insistindo aí na sua fala, que pode aparecer e desaparecer sem que se tenha muita clareza sobre o fato? Como é que você vê isso? Eu acho isso que você está dizendo, é assim mesmo. Eu acho que são coisas aparentemente importantes, elas têm importância. Por exemplo, a preocupação da inserção da mulher, né, na cultura, importante, ou a preocupação com a questão dos negros, dos índios, da periferia, tudo é importante. Mas, mas você não. Eu fico pensando se falta um projeto político. Será que existe um projeto político? Ou existe alguma ideia que unifique todas essas coisas num país determinado? Eu não acho isso, eu acho que não tem. Então, eu, por exemplo, faço parte da Associação dos Cineastas de São Paulo, a APASC. Eu fui, na verdade, quem que deu a ideia, né? Tomou à frente essa ideia lá em 74, tal, de criar associação, porque o cinema, a direção do cinema ficava muito no Rio, e então São Paulo, apesar de ter escola de comunicações lá na época, tal, eu fui professor, tal, mas aqui zero. Quer dizer, todo o recurso sempre centrado no Rio, o que afetava os cinemas, a vontade de fazer cinema no resto do país. Aí criamos, como o cinema de São Paulo teve força, tinha uma história, e criamos a parte que era ligado mais ao pessoal mais jovem e também ao cinema mais comercial, que praticava aqui em São Paulo e tal, né? Então, mas hoje, a parte está. É sintomático. Essa entidade, com 40 anos, tal, ela está na mão de cineastas mulheres. Quer dizer, um domínio total das mulheres na associação, né? E ninguém está seguro. Ninguém está seguro. Muitas mulheres fazendo, mas apesar de tudo isso, a paz vive também uma crise. Ninguém está seguro que isso tem continuidade, que isso é, vai gerar uma fase nova para o cinema brasileiro. Por exemplo, a tendência no cinema é cada vez mais os empresários da distribuição e da exibição ter domínio sobre o que se faz. Então, você pode ter um monte de filme e depois exibe muito pouco. Agora, é curioso também lembrar o seguinte: eu faço parte de uma geração muito ligada ao cinema novo, tal, com uma visão muito crítica sobre a sociedade brasileira, tal, e a história brasileira, tal, e sempre postando contra o racismo, criticando a escravidão, contra a discriminação, tudo. Mas era uma ação de intelectuais que tinham uma visão, queriam romper com aquilo. Então, os filmes refletiam um pouco do país e muito dos intelectuais. Hoje, por exemplo, é completamente diferente. Então, você pode ter um filme mais conservador com um cineasta, como o Walter Salles, um cineasta que eu gosto também, então, mas é mais acadêmico, mais conservador, fez um filme, um belo filme e tal, dentro da estética dele e tal,
tenho o maior respeito, gostei do filme e tal, mas não é aquele. A origem não é o desejo de revelar um país, de mudar um país e tal, não é. Isso não é um defeito do filme, porque o filme fez muito bem para o cinema brasileiro. Né? Um momento ruim do cinema, com pouco público, e o filme faz um sucesso danado. Agora, o excesso de sucesso é porque há pouca concorrência. Tem muito filme, mas há pouca concorrência e com relação ao significado dessa cinematografia. Né? Eu tenho torcido bastante por essa renovação. Gosto muito de vários dos cineastas que estão aí lutando ou fazendo seus filmes, às vezes sem sucesso que o filme do Walter Salles teve e tal, mas que é de onde pode se esperar alguma coisa. Então, parece que é tudo inacabado. Você arma um pulo para atravessar o rio, pula e cai perto da margem. Então, Bom, João, entendeu? deixa eu aproveitar essa sua intervenção para deslocar um pouquinho nossa conversa para a questão das mídias digitais. Né? Hoje, nós vivemos muito na dependência dos grandes operadores da área, né? Dos streamings, Netflix, Prime Video, Apple, HBO e assim por diante. É uma a repercussão que a produção que sai por aí é muito grande. Né? Isso será que ajuda ou atrapalha? Uma outra questão que está associada a isso é que o streaming, essa disponibilidade massiva de filmes pelos canais das operadoras, tem afastado o público das salas de cinema. E os cinemas, as salas, por sua vez, se refugiaram nos shopping centers e ficaram mais caras. O ingresso ficou muito caro. Né? Será que existe alguma possibilidade de nós voltarmos a ter filas nas salas de exibição? Certa vez, eu lembro, acho que no seu documentário do Sesc, você afirmou que uma sala de cinema vazia é a metáfora de muitas coisas. Hoje, isso serve para entendermos o que? Essas salas vazias de exibição de filmes. Eu acho que o seguinte, é engraçado que agora a visão não é de sala vazia. Quer dizer, filme como o do Walter Salles tá fazendo um sucesso impressionante. Agora, o que é um sinal que o filme teve o seu papel, tudo, que o público vai lá e gosta, tal, mas também é pouca competição. Então, não tem uma produção cinematográfica capaz de ocupar esse espaço. Um filme como o Ainda Estou Aqui, né, do Walter Salles, pode sair de cartaz e a renda de filme brasileiro cair lá para baixo, né, porque é um filme excepcional. Excepcional em todo sentido, né? Quer dizer, não acho que seja o representante assim maior do cinema brasileiro atualmente. Existe uma diversidade muito grande, né? Mas uma dificuldade muito grande também. A política de distribuição de recursos para filmar esbanjou, mas não pensou em como consolidar isso. Né? Eu vou dizer uma coisa seguinte, olha, eu entrei no edital feito por essas leis, né, novas aí, que conseguiram dinheiro e tal, então, mas entrei no edital e, é claro, eu tenho um currículo grande, a minha cotação lá era 95. Pois é, eu não ganhei. Mas algumas pessoas, várias delas, ganharam com 70, com menos de 70, 75 e tal. E outros cineastas, como eu também, que já tinham mais tradição, também não ganharam. A tendência era não ganhar. Então, a vitória ficou dirigida para essa renovação, sem pensar
E a atividade tem a sua história, a sua própria história, e ela precisa continuar, né? Então, eu já tinha acontecido quando eu fui secretário, eu consegui com o governador, o Alckmin, um dinheiro para fazer um edital para 6 filmes. Aí ele deu o dinheiro, eu lancei o edital. Então, eram 5 filmes. Então, teve o júri, e o júri já estava muito ligado a essas ideias. O júri escolheu 5 iniciantes e pôs como suplentes 5 cineastas consagrados. Bodansky, Babenco, Carlos Rauschenbach, Pelé mais dois e tal, na suplência. Eu, com a minha crítica a essa decisão, fui ao governador, pedi mais dinheiro para contratar os outros 5, e logo me deu o dinheiro, e nós contratamos os 10 filmes. Então, veja bem, em 2005, quer dizer, o Mas sintoma já será estava que, lá, aquela coisa de concentrar em alguma coisa, mas abrir, mas sem saber o que acontece com essa abertura na, 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 na essência da produção cultural. mas João, não é importante uma política cultural incentivar os jovens criadores? Não é importante isso? Eu acho importante sim, eu acho importante sim, mas você precisa pensar na atividade. A atividade tem que crescer, tem que se desenvolver. Não adianta você só fortalecer, abrir espaço para jovens, para mulheres, para índios, para negros e tal, e a atividade está em baixa. Quer dizer, eu vou citar esses cineastas, por exemplo, que eu citei aí, como o Babenco, o Carlos Rauschenbach, bom, eram cineastas que tinham um público enorme. Entendeu? Então, por que não conjugar as coisas? Então, abrir para jovens, abrir para pessoas de outras origens e tal, mas você pensar, Nath, como é que a atividade continua, como é que você continua se relacionando bem com o público e tendo filme para ocupar o mercado. Se eu estou entendendo bem, João, eu acho que você está detectando aqui um problema de articulação. Quer dizer, é como se os produtores culturais hoje no Brasil, os que criam arte, vamos dizer assim, estivessem desarticulados ou mal articulados. E a política cultural, que é uma iniciativa dos estados, né, do Estado federal e dos estados estaduais, ela não consegue ser um fator de unificação e articulação desses produtores. Talvez, precisamente, porque falte uma ideia geral que possa servir de referência para o trabalho coletivo. Seria mais ou menos por aí? É, eu acho que sim. Agora, por exemplo, eu vou dar uma outra guinada aí. É preciso pensar de como é que funciona a atividade, porque a atividade não é amadora. A atividade é uma atividade profissional. Quer dizer, o cinema é uma atividade profissional. Você pode fazer filme belíssimo aí, amador, tal, fica na área amadora, tal, e não atinge o conjunto da sociedade, né? Então, por exemplo, nós estamos batalhando há quanto tempo? Quando eu estive no Ministério, eu já tinha começado a discutir a criação de uma lei sobre a exibição, essas redes de internet, né? Eh, O streaming. como tem o streaming, né? Como tem várias tal, né? Agora, porque elas têm um poder de dominação impressionante. Se deixasse como ela, se ficasse só como ela estava, e vou dizer, se continuar como está, vai ser muito difícil o cinema brasileiro continuar. Vai ter efeito, vai ter eventos como o filme do Walter Salles, mas isso não quer dizer que a atividade como um todo consegue se consolidar. Então, até hoje, há quantos anos já eu saí lá do Ministério, a coisa não andou e tem dificuldade enorme para andar, para criar uma lei que já tem tudo quanto é lugar, de que a obrigatoriedade do streaming e tal
de ter uma cota importante para o cinema do seu país. Isso não tem. Outra coisa é o domínio. É uma política que deixa que os distribuidores passem a ter domínio sobre o mercado. Então, é muito mais fácil você produzir na mão de distribuidores. Agora, distribuidores e no Brasil não estão interessados na qualidade do cinema brasileiro, se isso pluraliza, se democratiza, tal, nada. Estão interessados naquele dinheiro e dinheiro que vai para os exibidores. Então, há uma desorganização interna da atividade cultural no Brasil, acho que não é só no cinema também. Então, às vezes, Agora, tem dinheiro, você, de repente, coloca gente fazendo filme, escrevendo, mas está sujeito a eventos, como o caso do Walter Salles. agora, Feliz, né, bom, como o caso do Walter Salles. nós temos condições de modificar isso? O que seria necessário acontecer para que as coisas caminhassem no sentido que você está defendendo aqui? Uma produção mais definida pelos próprios criadores, que tenham na mente uma visão de sociedade mais organizada e projetada para o futuro. O que é que poderia ser feito para melhorar essa situação? Bom, eu acho que essas opções são opções da sociedade. Eu acho que isso aí não há como pensar em política para isso. Agora, abrir para pessoas, abrir para novos. Agora, criar também as reservas de mercado cinematográfico, como tem em todo lugar. Porque o streaming, uma companhia com dinheiro que tem, domina. Você só entra nos cantos e não consegue entrar. O mercado fica todo ocupado pelos interesses, pelos filmes de interesse dessas empresas, né? Então, eu acho que é preciso regular. Por exemplo, a reserva de mercado, ela não é um problema nacional, isso acontece em todo lugar, porque elas são muito poderosas. Então, se você deixar, ela ocupa todo o espaço como que ela quer. Então, não tem ideia, não tem nada. É cinema comercial, e vai ocupar, e não há lugar para os cinemas mais criativos, para o pessoal mais jovem e tal. É preciso aprofundar essas relações de domínio dentro da atividade cultural, particularmente dentro da atividade cinematográfica no Brasil. Não, você usou aí, João, uma palavra-chave, regulação, que está hoje posta na mesa em relação a várias coisas, não só em relação à cultura e à exibição de filmes, mas em relação ao próprio funcionamento das mídias sociais, das redes, da internet e assim por diante. Agora, a regulação, ela é um problema político. Sem pressão política da sociedade, a regulação dificilmente acontecerá, né? Porque ela não depende exclusivamente da vontade dos governos, ela depende dessa pressão que vem da sociedade. Até porque os governos nacionais hoje, diante dos distribuidores, no caso do cinema, diante das grandes empresas, das big techs, é uma força menor, né? O mundo hoje gira em torno das grandes empresas, seja na cultura, seja na economia, seja no prestação de serviços, seja em termos de bancos, né? Quer dizer, como é que a gente pode pensar a regulação se está difícil exercer algum tipo de pressão a partir da sociedade? Porque para a sociedade pressionar, ela precisa de organização, que é justamente o que nos falta hoje em grau máximo, né? Olha, só levar uma coisa histórica. Nós tínhamos, na época, até enquanto tinha a Embrafilme, né, que foi fechada com o Plano Collor e tal, uma cota de reserva de mercado. Ora, no fundo, até aquele momento, ninguém reclamava, não, porque nós tínhamos 140 dias por ano. Chegamos a ocupar uma fatia, um percentual alto de ocupação do mercado com os filmes brasileiros.
Quer dizer, aquilo ali, os exibidores, muito ligados ao cinema americano, como sempre foram, sempre batalharam, sempre criaram problema para o cinema brasileiro. Né? Precisa dizer isso, sempre. Pra você ter uma ideia, a Motion Pictures americana, todo ano fazia uma amostra dos filmes, de uma quantidade de filmes que eles julgavam importantes para o mercado, no Palácio do Planalto, lá no Palácio, junto com o presidente e com os seus ministros, todo ano. Então, a motion picture. Então, aí a lei de cota, a cota de ocupação do cinema brasileiro foi uma batalha e ela funcionou. De repente, antes do plano Collor, nós estávamos com uma fatia grande, inédita. Nenhum outro país conseguia ocupar um país dominado pelo cinema americano, tal, principalmente, conseguia uma percentual tão alta de ocupação do mercado quanto naquela época. E a Collor fechou a empresa. Aí o que acontece? O cinema brasileiro acabou. A gente ocupava cento e tantos dias, né, por ano do mercado, e passamos a ter, tínhamos, sei lá, 80 filmes e tal, e de repente passamos a ter um filme, dois, no ano. Quer dizer, eu mesmo perdi uma produção internacional, que era o filme sobre o Vlado, Vladimir Herzog, com a Espanha, Portugal, Iugoslávia, o Channel 4 e tal, porque o Collor fechou a Embrafilme e acabou com a lei de reserva de mercado. Não tinha como fazer cinema no Brasil. Então, você vê que fragilidade a gente vive. Quer dizer, você tem uma lei que funcione, entra um presidente e uma canetada acaba com a história. Muda a história, acabou. O sucesso que foi, acabou com uma canetada. Né? Então, e agora, você deixar as empresas de streaming aí ocuparem, não ter satisfação nenhuma da sociedade brasileira, eles vão fazer filme com brasileiro. Você sabe que tem muitos brasileiros fazendo filmes como se fossem estrangeiros, que parece que como se não fossem filmes brasileiros, entendeu? Então, de interesse da própria empresa. Aí filmes mais baratos, tal, e equipes mais baratas, tal, quer dizer, esse domínio ele é sufocante, né? Então, é engraçado que eu quero voltar ao filme do Salles por isso, porque o Salles é uma pessoa que a gente admira, tem uma história, tal. Aí o pessoal é muito rico, mas ele é cineasta, ele é um bom cineasta, né? Ele fez um filme que não tinha aquela tradição assim politicamente mais forte e tal, mas é um filme da denúncia de uma coisa fundamental, que é a ditadura. Né? Então, eu disse para ele que muitas vezes nós, com a nossa raiva, tal, fizemos filmes sobre essa questão, mas em muitos momentos eram tão, às vezes, radicais e tão preocupados com isso que, às vezes, não atingia o público. Né? Em muitos casos. A gente ficava com filme intelectual, tal, mas não atingia o público. O filme dele é só o sofrimento de ver uma pessoa ser sequestrada e assassinada por um regime político. Então, não tem essa por trás, assim, aquela ideia de uma mudança social, uma mudança política. É aquilo. E aquilo funcionou, atingiu o público, né? Agora, é por isso que o filme vai bem, mas a gente não sabe se outros filmes brasileiros vão ter, e não tem essa performance. Vai passar o filme dele, não vai ter essa performance. E a renovação que está acontecendo de quadros de cineastas e tal, a renovação com a maior dificuldade de fazer seus filmes e ocupar espaço no mercado. Maior dificuldade porque não tem essa reserva, o poder todo está na mão dessas empresas.
Ô, João, vamos mudar um pouquinho o tema, porque a gente também tem que cumprir um horário aqui no programa. Eu queria falar um pouquinho sobre a literatura. Você é um escritor prolífico, né? Você já publicou muita coisa de contos, romances. Como é que você está vendo a produção literária hoje? Ela, se eu não errar muito, ela está bastante marcada pela presença das mulheres. Há muitas boas escritoras produzindo e publicando seus livros no Brasil e mesmo no exterior, né? Como você está vendo a fase literária atual do Brasil? Bom, o que eu acho, escritor, aliás, tem bons, ótimos cineastas também, que é muito mais do que antes, né? Agora, tal, cineastas mulheres. Assim como escritores que já é uma tradição, não é uma coisa nova. Já tinha vários escritores da história da literatura brasileira que foram importantes na literatura brasileira, né? Então, agora, hoje surgiram novidades também, mas essas novidades, elas não têm aquele caráter de mercado. São novidades, revelações de setores da sociedade, do segmento da sociedade, jovens e tal, estão conseguindo chamar atenção, e muitas mulheres, porque a luta por espaço das mulheres no Brasil é muito mais forte na literatura do que no cinema, apesar de cinema ter vários novos cineastas. Mas a luta, porque a literatura é muito vista como uma coisa de um nível intelectual maior, um nível intelectual de elaboração maior do que no cinema, né? E então as intelectuais ligadas à literatura têm mais poder nessa área, poder junto à livraria, né? Poder junto aos julgamentos, tal. Não tem grande produtora como tem no cinema, não tem grandes distribuidoras como tem no cinema. É uma coisa mais diversificada. Então, eu acho que a literatura está aí num caminho melhor do que o cinema. Não, interessante essa observação tua, porque de fato a criação literária ela é um ato quase sempre muito individual, né? Quer dizer, Isso. o escritor, o literato, ele trabalha sozinho, colocando no papel, digamos assim, as suas experiências, o seu modo de ver o mundo, de enxergar a sociedade e assim por diante. Né? Ela tem uma Tecnologia manda pouco, tecnologia manda pouco aí. Cinema manda sem muito. dúvida, sem dúvida, ela manda pouco no ato de criação, mas ela pode mandar muito no ato de distribuição. Né? Quer dizer, Claro. os livros hoje, se não são bem distribuídos, ou para falar de um modo mais amplo, se não são bem divulgados, eles morrem na praia. Né? É difícil, se você não tiver um bom aparato de marketing, né? Os livros não conseguem decolar. Né? Eu não sei qual é a tua experiência em relação a isso, mas me parece que esse é um fato que prevalece no mundo da literatura, inclusive da literatura técnica, científica, acadêmica. Né? Quer dizer, que é uma coisa que vive em ilhas que nem sempre reverberam no conjunto da vida social. Né? É por aí que você está vendo? Não, mas olha, eu acho que a literatura, poder da literatura, está menos na livraria do que no poder em geral, poder da sociedade, pela imprensa e tal. As pessoas, por exemplo, os críticos, têm uma relação mais afável com o escritor do que com o cineasta, porque o cinema é visto como uma coisa de grande público, de massa, tal. O cinema, a literatura não, né? Então, eu acho que a luta na área da literatura ela tem mais rendimento do que tem Mas tido a luta do cinema. é curioso, né, João? Porque, por exemplo, se você pensar em termos da distribuição ou divulgação, as livrarias hoje estão
com um pé na cova. Né? É muito difícil você encontrar livrarias pelo Brasil afora. Sempre foi difícil, mas pelo menos nos grandes centros, há alguns anos atrás, a gente tinha várias livrarias. Hoje são poucas, e quase sempre são livrarias de nicho, né? que se especializam numa ou outra área da literatura. Por outro lado, também não há um grande espaço para divulgação. Se você pegar os grandes jornais, por exemplo, nenhum deles tem um suplemento literário como havia no passado. Né? Nenhum deles tem uma página semanal ou 2 páginas semanais dedicadas à discussão de livros. Né? Então, isso é uma situação extremamente complexa. Se produz muito, a divulgação é muito restrita, muito difícil, e muita gente fica sem saber o que é que está sendo produzido em termos de literatura. O Mancho, é o seguinte, a literatura brasileira não afeta é diferente do cinema, por exemplo, brasileiro ocupar uma faixa grande do mercado. É um volume de interesse, um volume de rendimento, de capital imenso, tal. Um filme custa aí, sei lá, 4, 5, 10 milhões. Aí um livro, quanto custa? Custa alguns R$ 1.000, alguns poucos mil reais publicados, né? Então, agora, o outro problema é que as livrarias têm se rendido ao interesse da literatura internacional, tipo literatura tipo padrão, né, de formação pessoal, tipo de literatura que fugiu até o nome e tal, né? Então, Autoajuda. você entra numa livraria grande dessas aí, fora as livrarias que a gente cultiva aí como intelectuais e tal, às vezes tem aquelas milhares de livros, para achar um livro brasileiro é a maior dificuldade. Quer dizer, então, eu tenho um interesse, tem a pessoa, o livreiro é subjugado, ele se deixa subjugar por aquilo, entendeu? A literatura de como viver a sua vida, de como ganhar dinheiro sem trabalhar, como ser mais esperto na vida, tal. Então, tem muito disso. Agora, mas o escritor tem mais espaço para lutar. As mulheres, por exemplo, que apareceram, inclusive muitas delas negras, né? O que é uma coisa espetacular, com muito poder sobre a questão da literatura no Brasil, né? E são muito polêmicas. Isso é muito importante, porque também elas podem ser assim, com pouco dinheiro e com pouco resultado prático, mas tem um resultado cultural grande, de efeito, de ideias, tal. Não é o caso do cinema, é diferente, é muito dinheiro. Você fazer filme é caro. Agora, atinge um público e atua numa área de muitos rendimentos, né? Então, é uma coisa grande. Se for por isso econômico, é uma coisa grande, muito maior do que a questão do livro, muito maior. Então, os Não, interesses lógico. também são muito maiores, as dificuldades são muito maiores. Não, sem dúvida, não há como comparar uma coisa com a outra. Né? Isso Não para dá. falar da literatura e do cinema. Se a gente for para o campo do teatro, por exemplo, é outra questão. Para as artes plásticas, é outra dimensão do É, problema da cultura. Né? Quer dizer, eu acho que cada isso. uma dessas áreas tem as suas características próprias, as suas dificuldades e facilidades, os seus circuitos, né, de circulação da É. produção. Né? Agora, João, nós vamos ter que caminhar para o encerramento aqui. Eu queria te colocar um último tema para a sua reflexão. Voltando e insistindo na questão política cultural. Né? Será que seria correto a gente pedir para a política cultural, ou solicitar a criação de uma política cultural que esteja focada
em dialogar com o incerto amanhã que você colocou como parâmetro aí no teu livro Extrema, né? Será que nós podemos esperar isso de uma política cultural que não só facilite a divulgação do que se produz, mas que também sugira um horizonte de elaboração artística que seja esse, o futuro? Para onde é que nós estamos caminhando? Não é uma questão de enfatizar a utopias ou distopias, mas de fazer a interrogação sobre o presente que se abre para um futuro que, como qualquer outro futuro, é indeterminado, é incerto. Nós não sabemos, de fato, nunca soubemos para onde iríamos, mas a gente tinha muitas fantasias na cabeça. Talvez a política cultural que seria indispensável hoje deveria trabalhar um pouco com essa dimensão das perspectivas. Você acha isso? Não, eu acho agora, tudo isso que a gente está discutindo, vamos dizer, que está sobre, não é? O que está lá dentro é que está sendo o problema, porque o que está lá dentro somos nós, que não sabemos mais direito o que nós somos, né? Então, a- essa divisão aí, ela pode ser, tem que se tornar uma coisa positiva, essa divisão na sociedade e tal, mas nós não sabemos exatamente. Então, por exemplo, se eu vejo cultura negra, por exemplo, estão surgindo pessoas interessantes, tal. Agora, eles querem a cultura negra lá. Então, não estão exatamente interessados, porque estão tomados pela necessidade de afirmação negra, assim como mulheres estão tomadas pela, pelo desejo de afirmação da mulher, né? Eu acho que falta nessa pirâmide, falta aparecer ou se formar ideias dominantes na sociedade sobre o país, sobre esse país que nós queremos, que deve ser construído com esses diversos movimentos, né? Então, eu vou dizer, o cinema teria uma importância muito maior do que tem agora, para incentivar essas mudanças, para ajudar que a sociedade crie padrões, crie exigências culturais, tal, como aconteceu, por exemplo, na época do cinema novo. Quer dizer, se eu falar assim, os filmes eram de sucesso de bilheteria, não era isso, não, mas eram ideias que clamavam os jovens, por exemplo, para fazer um cinema mais potente, um cinema mais revelador, mais crítico, mais criativo, tal. Era um apelo impressionante. Então a gente conseguia imaginar um país como o Brasil, naquela época, nos anos 60, começo dos anos 60, conseguia imaginar um país que, fruto de Brasília, fruto do cinema novo, da bossa nova, do teatro novo, tal, conseguia imaginar um país mudando. Hoje você não tem isso. Esse universal que é capaz de ajudar a moldar o futuro e o próprio país é o que não tem. Hoje tem política, não precisa comer dinheiro aqui, mais ali, uma lei ali para soltar um dinheiro ali e tal, mas o resultado é o Deus dará. João, eu só posso agradecer a tua disponibilidade, a tua boa vontade em conversar comigo aqui nesse programa. Seguramente o que você falou deve ser muito bem ponderado e muito bem aproveitado pelas pessoas que assistirem ao programa. Eu aprendi muito, vi um intelectual como eu sei que você é, ainda instigante, ainda incomodado com as dificuldades da produção artística e muito preocupado com a vida brasileira no seu todo, né? Quer dizer, particularmente com a dimensão política dela, que parece não estar ajudando a que a gente siga em frente como sociedade. Nós estamos hoje muito aprisionados por grupos, né, grupos de interesse, muito preocupados com a afirmação de direitos, de reconhecimento, e muito pouco preocupados
com o país que nós deveríamos vislumbrar como uma casa que possa abrigar todo mundo. Eu só posso te agradecer, João, e espero que a gente possa continuar esse debate por outros caminhos e, quem sabe, no futuro próximo aqui no Diálogos novamente. Obrigado, viu? Obrigado a você pela oportunidade e tal. Fábio, conversar com você sempre vira uma coisa exigente, entendeu? Porque você é muito antenado e um intelectual da melhor formação, né? Então, e desde o tempo militante eu tal, admirava bastante, continuo admirando, mas fundamentalmente tenho como um amigo e uma referência, né? Então, eu agradeço muito também, ah, e me sinto honrado pela presença e espero não ter falado muita bobagem. Com certeza não falou bobagem nenhuma. O programa Diálogos está terminando. Eu convido aos que nos acompanharam aqui que procurem seguir os próximos eventos que deverão ocorrer a partir desse ano de 2025. Muito obrigado, até mais ver.